Mais um início às nossas atividades de física. Hoje nós iremos efetuar a resolução dos exercícios de seu capítulo 13, que aborda a parte que envolve instrumentos ópticos, o globo ocular e as lentes esféricas. Da nossa sequência de exercícios, a primeira questão que surge é a seguinte: na formação das imagens na retina da visão humana, tendo em vista uma pessoa com boa saúde visual, o cristalino representa o quê? Amigos, na estrutura do nosso globo ocular, o cristalino, ele tem como característica apresentar-se como se fosse uma lente de bordas finas. O que é uma lente de bordas finas? Uma lente convergente. Então, a primeira coisa que eu tinha que lembrar era isso. O cristalino tem na formação do globo ocular uma imagem, uma função que muito se assemelha com a lente convergente. Por quê? Porque o cristalino ele vai servir para projetar imagens sobre a retina. Quando eu tenho miopia, o que é que acontece? Essa imagem é formada antes da retina. Quando eu tenho hipermetropia, após a retina. Lembre-se, somente imagens reais são projetáveis. E somente as lentes convergentes conjugam imagens reais de objetos reais. Por quê? Porque as imagens reais são invertidas. E as lentes de bordas grossas, que são as lentes divergentes, só nos dão imagens direitas, virtuais, direitas e menores. Para que sejam projetadas na retina do olho, essas imagens precisam ser reduzidas. Portanto, as nossas estruturas, conhecidas como cristalino no nosso globo ocular, funcionam como uma lente convergente, formam imagens reais, imagens invertidas e imagens diminuídas. No caso da questão de número 1, nós iríamos marcar a letra de C. Na questão de número 2 diz assim: certa máquina fotográfica é fixada a uma distância DO da superfície de uma mesa, montada de tal forma a fotografar com nitidez um desenho ou folha de papel que está sobre a mesa. Desejando manter a folha esticada, é colocada uma placa de vidro com 5 centímetros de espessura sobre a mesma. Nessa nova situação, pode-se fazer com que a fotografia continue igualmente nítida. Observe que aqui nós estávamos com um meio e agora estamos com o outro. Aqui era o ar e agora é o vidro. Colocando a placa de vidro, amigo, sobre a folha de papel, o que é que vai acontecer? Esse observador, vamos imaginar que eu tenho um observador aqui, esse observador vai observar ou vai montar a imagem numa posição acima da posição real. A imagem ocorrerá acima da posição real. Isso aqui é como a gente, quando compara, olhar para o fundo de uma piscina, os meios de menor e maior refringência envolvendo água e o ar. Então, a imagem se forma, para quem está observando, acima da posição real. Então, o que a gente vai precisar? A gente vai fazer uma elevação aparente, que é o D0, que ele chamou de D0 ou DO. Eu vou ter que fazer o quê? Que essa elevação ela seja inferior ao tamanho da dimensão desse vidro. Seja inferior a quantos centímetros? Quanto é que ele deu aqui para nós? Ele disse que esse vidro tinha 5 centímetros de espessura. Portanto, eu vou precisar fazer uma elevação aparente inferior a 5 centímetros. Menor do que a espessura desse vidro. Como o objeto a ser fotografado ele se aproximou da câmera, é preciso o quê? Você afastar uma distância D menor do que esses 5 centímetros. Então, a resposta aqui da nossa questão de número 2, eu estou dando aqui uma olhada no texto original da questão. Letra A. Não esqueça o que a gente conversou. Colocou a placa de vidro sobre a folha de papel, o que é que acontece? O observador vai ver a imagem do desenho numa posição acima da posição real. O que é que você vai fazer? A elevação da aparente D0 tem que ser inferior a 5 centímetros. Por quê? Como o objeto a ser fotografado se aproximou da câmera, é preciso afastá-la de uma distância D menor do que 5. Questão de número 3, ele fala: o sistema de lentes de uma câmera fotográfica pode ser entendido como uma fina lente convergente de distância focal 25. 25 centímetros, lembrando que esse valor aqui é positivo porque é uma lente convergente. A que distância da lente, pelinha, deve estar o filme para receber a imagem de uma pessoa sentada a uma distância de 1,25 metros. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou converter isso aqui para centímetros. São 125 centímetros. Como é que você faz, Max? 1 metro, amigo, são 100 centímetros. Então, 1,25 fica 125. E aqui, vou usar a equação de Gauss. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Vamos substituir? 1 sobre 25 igual a 1 sobre 125 mais 1 sobre P'. Eu vou passar esse 125 diminuindo
igual a 1 sobre P'. O MMC aqui vai dar 125. Quando eu dividir aqui vai ficar 5. Quando eu dividir por 125 por 125 vai dar 1. 4 sobre 125 é igual a 1 sobre P'. Eu vou multiplicar cruzado, porque isso aqui é uma proporção. 4P' é igual a 125. O meu P' vai ser 125 dividido por 4. Isso aqui vai dar 31,25 centímetros. 31,25 centímetros. A alternativa que tem ali são alternativas próximas desses valores. Ele vai colocar aqui para nós como valor mais próximo a letra E, na questão de número 3. A questão de número 4, ele diz o seguinte: observe as proposições que se seguem e analise a alternativa correta. Vamos lá. Primeiro item diz assim: quando alguém se vê diante de um espelho plano, Vanks, ele foi buscar um conteúdo antigo, né? Espelhos, pois é. Quando a gente estudou espelhos, é bom porque a gente relembra. Nós apresentamos para vocês os espelhos planos, os espelhos esféricos do tipo côncavo e o espelho esférico do tipo convexo. Esses foram os espelhos que nós estudamos. Quais seriam as características do espelho? O que é que a gente lembra do espelho? O espelho, vamos raciocinar com aquele espelho que a gente se olha lá em casa, lá na sua casa, na loja, quando a gente vai comprar uma roupa. Aquele espelho que nos dá a nossa imagem diante da estrutura que você tem lá montada no banheiro ou em qualquer outro lugar, é um espelho plano. Quais são as características do espelho plano? Primeiro, você se vê de ponta cabeça? Não, Vanks, eu me vejo de maneira normal. Então, a sua imagem é direita. Tá? Direita. A imagem que você vê no espelho plano, ela é virtual ou real? A imagem do espelho plano é formada atrás do próprio espelho. Ela é uma imagem virtual, ela utiliza prolongamentos. E ela também é uma imagem revertida. O que é a imagem revertida? Quando você levanta a mão direita para o espelho, a imagem formada, você observa a mão esquerda. Então, o espelho plano me dá a imagem virtual, direita e do mesmo tamanho. Vamos analisar a letra A. Quando alguém se vê diante do espelho plano, a imagem que observa é real e direita. O que é que está pegando aí? A palavra real. Ela é virtual, então aqui não serve. Vamos para a letra B. A imagem formada sobre o filme, ou seja, a projeção, nas máquinas fotográficas, é virtual e invertida. Você lembra que eu disse para você, retroprojetor, câmera fotográfica, data show, projetor de slide, todos eles trabalham com as imagens invertidas. Então isso aqui está certo? Muito certo. Agora, imagem virtual pegou, sabe por que pegou? Essas imagens projetadas são imagens reais. Ele colocou aqui como virtuais. Letra C. A imagem que se vê quando se usa uma lente convergente como lente de aumento, que é a lupa, é virtual e direita. Hoje eu apresentei os instrumentos óticos para você e te mostrei a lupa. A lupa, ela amplia a imagem. Sabe como é que ela funciona? O objeto fica entre o foco e o centro óptico. É como se eu tivesse isso aqui. Vamos ver se tu lembra. Está aqui a lente de bordas finas. Você tem aqui o ante principal do objeto. Você tem o foco objeto. Está aqui tem um centro óptico. A imagem ao objeto colocado aqui entre o foco e o centro óptico, entre a lente. A imagem é virtual. Olha só. Virtual. Direita e maior. Você pode até usar uma lupa para ler, se você tiver sem óculos, ou então a leitura for minúscula. Tá aqui, ó, virtual, direita e maior. A lupa funciona desta maneira, tá? Vamos ver o que é que diz lá. A imagem que se vê quando se usa uma lente convergente como lente de aumento, uma lupa, é virtual e direita. Tá certo. Resposta, amigos, da questão de número 4 seria a letra C. Questão de número 5, que fecha esse primeiro bloco de questões, ela diz assim: uma câmera fotográfica é constituída basicamente de uma câmera escura com uma abertura em uma das faces. Ela funciona assim. Eu vou tentar fazer aqui um desenho que permitisse nos ter uma noção, tá?
Então o que é que acontece? A luz entra aqui e a imagem é formada aqui. Vank, se tu fizesse uma comparação com o globo ocular, lá no final, onde a gente tem a imagem sendo formada, é como se fosse a retina. Muito bem. O que que acontece aqui? Essa imagem que você cria, ela é uma imagem invertida e ela é de tamanho menor. De cara, a gente tem que saber disso, tá? Nesses sistemas óticos como a câmera fotográfica, a imagem é invertida e menor. Agora tem uma coisa muito importante também a dizer para você. Quando a gente trabalha com lentes, quando a gente pega as lentes de bordas finas, que são as lentes convergentes, e as lentes de bordas grossas, que são as lentes divergentes, tem uma dica aqui que eu quero que você não esqueça mais. As lentes divergentes, ou seja, que apresentarem, por exemplo, a parte central mais fina e ela ficando mais larga para as extremidades, ela só te dá um tipo de imagem. Então não esquente cabeça. Só tem um tipo de imagem formada por esta lente. Virtual, direita e menor. O que está acontecendo ali? De cara, Vanks, ela não é direita, ela é invertida. Então você vai nem olhar para o tamanho. Foi invertida, não pode ser lente divergente. Ela é lente o quê? Convergente. Como é que seria a lente convergente? Com bordas finas. Mas aí a imagem ela tem um tamanho específico? Não. A imagem vai depender de quem? Vai depender, amigos, da posição do objeto. Onde você coloca o objeto, você vai ter um tamanho de imagens diferentes, tá? Pode ser menor, pode ser igual, pode ser maior. Pode ser real, pode ser virtual. E ainda tem uma última situação, que é uma imagem que é formada hipoteticamente no infinito, porque não existe o encontro dos raios quando você coloca o objeto sobre o foco. Então, para a gente falar aqui o que ele está pedindo, o sistema óptico, que é a câmera fotográfica normalmente utilizado, se equivale a quê? Se a imagem formada aqui é invertida e menor, ele se equivale a uma lente convergente. A questão de número 5 seria como resposta a letra A. Eu gostaria que você, além das questões que foram feitas neste momento, resolvesse também as questões que estão nas tarefas propostas. Agora estou aqui à sua disposição para tirar suas dúvidas.